Bem, povo de Deus, agora nós vamos falar um pouco dos bônus. Esse bônus consiste em trazer uma relação entre os sacerdotes antigos e os sacerdotes novos, os defeitos antigos e a sua tradução nos dias de hoje, que não pode acontecer na vida de um cidadão dos céus, uma pessoa que representa Deus sobre a face da terra. O primeiro grupo, sacerdote antigo, é o grupo de cego. O novo é aquele que não tem capacidade de orientar. O grupo antigo, um defeito que não era aceitável, era coxo ou manco. Os novos são aqueles que são causadores de escândalos. Outra coisa, o antigo sacerdote não poderia ter nariz esmagado. O novo, o cidadão dos céus de hoje, ele não pode ter a capacidade de discernir. Aquele que tivesse como defeito um membro do corpo mais comprido com o outro também não poderia exercer o trabalho levítico sacerdotal ali no tabernáculo. Ou seja, isso traz a conotação da unidade. Temos como membros do mesmo corpo sermos sempre alinhados uns com os outros. Pelo menos deveria ser assim. O segundo grupo é aquele que tem o pé ou a mão quebrada. Nos dias de hoje, quem seriam esses? Aqueles que não têm poder nenhum de avançar e não têm poder nenhum de construir nada. Eram semelhantes ao deus Dagon daquela época. O terceiro grupo de defeituosos que não podia exercer o sacerdócio era, em primeiro lugar, o corcunda. Ou seja, aquele corcunda é aquele que encurvado não possui uma visão de águia, mas de galinha, ou seja, não tem visão. O surdo naquela época. Quem é o surdo nos dias de hoje? Aquele que não atenta à palavra, não atenta às orientações, aquele que é desobediente. Naquele tempo, o vesgo não poderia. E quem é o vesgo no dia de hoje? É aquele que não serve a um só Senhor. A Bíblia vai dizer que eu servi a Deus, ou às riquezas, ou a mamão. O sarnento, antigamente, não poderia. E quem é o sarnento nos dias de hoje? É aquele que é inquieto, que é contaminador, que é difamador, que é conspirador. O leproso não poderia naquela época. E quem é ele hoje? É aquele que é irreconciliável, é aquele que é insensível. A pessoa que tinha lepra atacava os nervos, ele perdia a sensibilidade. É aquela pessoa que é insensata. Tal pessoa, ela tem uma dificuldade enorme de ser sacerdote, de representar Deus e estabelecer o reino sobre a face da terra. E naquele tempo, aquele que tinha um testículo quebrado, em algumas versões. Quem é esse nos dias de hoje? É aquele que não tem capacidade nenhuma de gerar discípulos. É aquele que olha para o seu próprio umbigo em tudo. Se estiver bem comigo, não importa como está com os outros. Então esse foi o bônus de hoje. Que nós possamos entender os nossos defeitos e poder colocar diante do altar do fogo do Espírito Santo para sermos purificados e mais parecidos com Ele.